Olá, meninos! Eu espero que todos estejam bem, estejam em casa e que mantenham aí uma rotina de estudo saudável, tá certo? Nós vamos continuar agora só que com uma revisão. Vamos revisar o que a gente viu até agora, pelo menos os principais pontos, e vamos priorizar aqui o estudo da República Velha e do golpe de 1930. Então, nós vamos falar sobre a primeira fase da República, algumas revoltas durante esse período republicano e o golpe que vai levar à presidência Getúlio Vargas. Eu começo aqui colocando essa linha do tempo para que vocês tenham aí na memória essa trajetória política do período republicano, não é? Dividido entre as principais fases, que corresponde à República Velha, que aí está dividida entre República da Espada e República Oligárquica, que é o conteúdo que compreende aquilo que nós estudamos. Era Vargas, que se desenvolve aí em 15 anos, República Populista, a ditadura militar e, por fim, a nova república, que vai até os dias de hoje. No estudo da República Velha, vocês já viram essa divisão e viram que a República da Espada ela teve aí apenas dois presidentes, os dois primeiros presidentes, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, a grande personalidade que acabou incentivando e liderando o golpe que deu origem à República no Brasil, e Deodoro da Fonseca, certo? A República Oligárquica é o período que nós temos aí depois da República da Espada, que nos traz essa elite política no Brasil, esse jogo político em que ora, por exemplo, era um político de São Paulo, ora um político de Minas Gerais. Então, eram os grandes fazendeiros, na verdade, no Brasil, que tomavam conta dessa política. Dentro da política oligárquica, muitas coisas aconteceram, como o voto de cabresto, a política dos governadores, essa própria política do café com leite, como já foi citado, corrupção, fraudes eleitorais, até porque o voto era aberto, não era um voto secreto. Então, tudo isso fez parte dessa primeira fase da República. Durante a República da Espada, eu vou destacar apenas a promulgação da Constituição. Então, foi a primeira Constituição republicana. Lembrando, não esqueçam que o Brasil já tinha uma Constituição ainda do período de Dom Pedro I, que é a Constituição de 1824, certo? Então, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. A primeira republicana é aí da fase da República da Espada, de 1891. Nessa Constituição republicana, algumas transformações muito significativas, a divisão em 3 poderes, por exemplo, a questão do voto direto, porém o voto era aberto e não secreto. Enfim, outras transformações. Embora não fosse tão democrática, a gente sabe disso. Ao longo do processo histórico, essa Constituição vai se modificando, a cada promulgação, novas transformações, e vai se adequando cada vez mais à democracia de fato. Tanto que a nossa última Constituição é apelidada de Constituição Cidadã por isso, porque é extremamente democrática. Mas nesse processo todo de 7 constituições promulgadas no Brasil, nós tivemos algumas constituições que, muito pelo contrário, não prezaram a democracia, que foi a Constituição de 1967, promulgada durante a ditadura militar, e a Constituição de 1937, aí, durante o período de Getúlio Vargas, tá? Então, assim, alguns pontos importantes dessa Constituição. O sistema de governo, obviamente, passou a ser presidencialista, dividido em 3 poderes, as eleições por meio do voto direto, mas a mulher não votava, que fique claro, e o voto era aberto. Cada estado também teria uma constituição que regesse pelo seu estado. O catolicismo deixou de ser, enfim, a religião oficial aqui no Brasil. E o voto era o voto universal masculino, como eu disse para vocês. A mulher ela não votou na primeira Constituição republicana no Brasil. Ela passa a votar a partir da segunda Constituição da República. No mesmo ano em que a primeira Constituição republicana é promulgada aqui no Brasil, acontece uma crise, chamada crise do encilhamento, que também foi muito importante nessa primeira fase, tá certo? O que foi a crise do encilhamento? Por que encilhamento? Quem era o ministro das Finanças, o ministro da Economia nessa época? Rui Barbosa foi convidada por Marechal Deodoro da Fonseca para ser ministro da Fazenda e elaborar um plano econômico.
E Rui Barbosa quis forçar a industrialização do Brasil nesse período, até porque a industrialização já era uma bandeira muito levantada pelos republicanos naquela época. E aí, Rui Barbosa cria um projeto econômico de se incentivar o crédito. Então, os bancos vão emitir muito papel moeda, então vai ter, consequentemente, muito dinheiro circulando aqui no Brasil. O financiamento não iria ser burocrático, muito pelo contrário, ele iria ser facilitado para que as pessoas pudessem fazer empréstimo e criarem e abrirem a sua própria empresa, para que se pudesse incentivar mesmo o desenvolvimento econômico aqui no país. Só que isso não acontece, muito pelo contrário. O que acontece é uma inflação absurda. A nossa moeda desvaloriza justamente porque existe muito dinheiro no mercado. E as pessoas que se beneficiaram com esse empréstimo, com esse financiamento, elas, na verdade, não criam empresas, não abrem empresas, não investem no setor industrial. Não. Então, assim, infelizmente, o projeto deu completamente errado e isso fez com que o próprio ministro renunciasse em 1891. E tem início a República Oligárquica, que ela começa em 1894 e vai até 1930 com um golpe que faz com que Getúlio Vargas sente a cadeira da presidência. Mas vamos lá. A República Oligárquica, ela praticamente é caracterizada por esses três pilares: política do café com leite, que é esse revezamento de poder, o coronelismo e a política dos governadores. Então, eu vou falar um pouquinho da política dos governadores para que não se confunda com o coronelismo, porque são muito similares. E, às vezes, em questões de prova, vocês podem confundir. Mas vamos lá. A política dos governadores, na verdade, era uma rede em que se associava o poder local ao poder estadual, ao poder federal. Como assim? Surge a partir do governo de Campos Salles, que era o presidente paulista na época, em que ele faz um acordo com os governadores. Como? Ele queria votos. E estando lá em cima, como presidente, ele não chegava a todas as camadas populares, então ele precisava do apoio dos governadores. Então era uma troca de favores. Se os governadores o apoiassem e o elegessem, em troca eles dariam benefícios políticos para aqueles estados. Então existiam muitos benefícios, era uma troca de favor. Os governadores, por sua vez, precisavam do poder local, do poder municipal. E o poder municipal nessa época estava concentrado nas mãos dos coronéis. Então, o coronel que manipulava aquela população regional, ali, local, em que obrigava, em que os populares iriam votar, e isso é chamado de coronelismo, beneficiava os governadores e os governadores, com o apoio dos coronéis, beneficiavam os presidentes. E a isso deu-se o nome de política dos governadores ou política dos estados, que também é assim conhecido. A política do café com leite, que é muito marcante na República Oligárquica, também já foi muito debatida, mas é basicamente esse revezamento do poder entre São Paulo, o Estado de São Paulo, Partido Republicano Paulista, e o Estado de Minas Gerais, Partido Republicano Mineiro. Então, existia esse revezamento muito claro do poder. Em um ano eleitoral, todas as forças se uniam para eleger o candidato à presidência de São Paulo. No ano eleitoral seguinte, todas as forças oligárquicas se uniam para eleger o candidato à presidência de Minas Gerais e durante todos esses anos, assim se propagou essa política de revezamento do poder no Brasil. Resumidamente, essa era a estrutura política do país na época da República Oligárquica. Então, assim, o poder federal nas mãos do presidente, determinado pela política do café com leite, o poder estadual dos governadores, e aí era beneficiado pela política dos governadores, e o poder local estava nas mãos dos coronéis, baseado pela política do coronelismo. A primeira fase da República ela foi um contexto em que favoreceu muitas das revoltas que aconteceram aqui no Brasil. Por quê? Porque era um contexto político e social em que
a população ficava à margem das decisões políticas, embora se tratasse de uma república. A população ficava à margem dos benefícios, dos recursos do governo federal, justamente porque existiam essas trocas de favores. Então, assim, o dinheiro público não se priorizava para questões sociais, para amenizar a situação de pobreza. E a essa época, a população brasileira sofria muito, tanto em relação à educação, muito mais da metade da população brasileira era analfabeta, quanto em relação a carências de tudo, desde alimento. Por exemplo, no Nordeste, a essa época, se sofria muito com a seca. Então, pessoas morriam por não ter o que comer. E o governo federal, alheio a tudo isso, sem favorecer essas populações, até porque estava ali na política do café com leite, e os dois estados beneficiados com essa política foram São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, favoreceu essa desigualdade social, essa marginalização social, tudo isso favoreceram várias revoltas que aconteceram. Nós vamos falar das principais, que é a revolta de Canudos, a revolta do Contestado, a própria revolta da vacina, que foi no iniciozinho da primeira fase da República, e o cangaço, que o cangaço aí é um movimento que se estende até a década de 30 e só vai, de fato, ter fim na década de 30. Em 1902, chega à presidência Rodrigues Alves, e esse presidente tinha como objetivo resolver um problema muito sério no país, que era a falta de medidas sanitárias na capital do Brasil, o Rio de Janeiro, nessa época. Então ele queria resolver dois grandes problemas, na verdade. A questão das doenças que se proliferavam cada vez mais, principalmente na capital, por conta das condições de vida, das condições de higiene que não existiam, e a questão da reurbanização, de organizar a capital. Então, o que ele faz para isso? O prefeito Pereira Passos é indicado, inclusive, por ele é um engenheiro, então ele ficaria principalmente incutido de resolver essa questão de reurbanização, de organizar a cidade do Rio de Janeiro, de torná-la muito mais bela aos olhos do exterior, porque afinal de contas se tratava da capital do Brasil e era o cartão postal do Brasil nessa época, como ainda hoje acaba sendo. E a saúde ele designa ao sanitarista, ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que tem a missão de resolver o problema a partir da vacinação, que passa a ser obrigatória. E é aí que causa essa revolta, que é conhecida como revolta da vacina. Então, temos dois problemas aí. A princípio, a reurbanização, eles derrubam os cortiços e essa população migra para os morros do Rio de Janeiro. Então, para que pudesse alargar as avenidas, e isso acontece de forma muito brusca e violenta. E essa população que já está inflamada por isso, porque já não tem a sua casa, já foi obrigada a ser marginalizada, literalmente falando, vai mesmo ser recuada. Depois chega a campanha da vacinação obrigatória, da qual os brasileiros desconheciam. Então, essa vacina, por ser obrigatória, ela teve que também acontecer de forma autoritária, porque eles se recusavam, a população se recusava a ser vacinada. Não houve uma campanha de conscientização antes, eles não sabiam exatamente do que se tratava. E pelo fato de ser à força, isso demonstrava muita violência e eles fugiam. Até que aconteceu essa revolta no Rio de Janeiro, conhecido como Revolta da Vacina. Os populares se reúnem e não admitem ser vacinados, começam a queimar carros, começam a invadir as ruas, e isso tem uma propagação grande ao ponto do governo federal acabar com a vacina obrigatória. Só depois de um longo tempo os brasileiros perceberam o quão importante era a vacina, porque logo depois vieram os resultados da diminuição dos infectados e da diminuição, inclusive, do número de mortes no Brasil. Então, a vacinação ela não se torna obrigatória e depois ela volta a se tornar obrigatória, mas com campanhas de conscientização. O ponto negativo disso era a forma brusca com que se colocou isso para a população, sem ter conhecimento. A vacina existia na Europa, mas no Brasil era uma novidade e não houve essa conscientização antes. E uma questão interessante, na verdade uma curiosidade até, quando o governo está como objetivo de acabar com os ratos, a princípio o governo federal toma uma medida que é pagar pelos ratos. A cada rato que os moradores conseguissem pegar e levar para os
os responsáveis se receberiam um certo valor por cabeça de rato. E aí os brasileiros começam a criar ratos, gente. Eles começam inclusive, alugar cortiços, casas que não tinham moradores, abandonadas. Pessoas começavam a alugar essas casas para colocar gaiolas, para criatórios de rato, para poder vender para o governo brasileiro. E aí, quanto mais o governo comprava rato, mais aparecia ratos, e essas fraudes foram descobertas e o governo resolve partir para outras medidas. Mas é isso, a revolta da vacina traz um ensinamento até para a população que foi aprendendo a importância da vacina, embora de forma tão violenta. Guerra de Canudos é uma outra revolta muito significativa no Brasil, dessa vez no Nordeste, no interior da Bahia. Tanto Guerra de Canudos como Guerra do Contestado, apesar de serem contextos diferentes no que diz respeito à região. A Guerra de Canudos ela acontece no Nordeste, a Guerra do Contestado na região sul do país. Mas eram movimentos messiânicos, então são duas revoltas de caráter messiânico. O que significa isso? Por quê? Porque existe, na verdade, um líder religioso por trás desses populares que se revoltam. Então, na Guerra do Contestado, nós temos aí o grande Messias, que era assim considerado, que era o Antônio Conselheiro, que se fixou na região de Canudos, no interior da Bahia, e que foram precisos 4 expedições para derrotarem esses populares. A gente sabe dessa história, o Antônio Conselheiro era um peregrino, ia andando de região em região, fazia alguns trabalhos de cunho social, reformava uma igreja, reformava a cerca de um cemitério, ou o muro de um cemitério, pintava igrejas, alguns trabalhos voluntários, e falava, criticava absurdamente a República, falava em nome de Deus. E as pessoas e os populares que não tinham nada a perder iam deixando tudo e seguindo Antônio Conselheiro por encontrar em Antônio Conselheiro alguém que os acolhesse e que falava de uma verdade, que era considerado o Messias. E eles se fixam nessa região e começa a ganhar grande proporção. Eles vivem de uma forma muito organizada na região de Canudos, eles entendem Canudos como a terra prometida. Então há uma referência muito clara ao Êxodo, aos Hebreus, no percurso de se encontrar a terra prometida, que era Canaã. Então eles ficam na região de Canudos e passam a enfrentar o governo federal, porque existe uma proporção muito grande. Primeiro com os políticos de Bahia e depois já toma uma proporção do próprio governo federal. Na 4ª expedição, conseguiram dominar Canudos. Houve, de fato, a destruição do local. Nem mulheres, nem crianças foram poupadas. Antônio Conselheiro morre, mas não morre em combate. E fica para a história uma forma muito trágica do fim dessa revolta, porque o governo federal ele atua de forma violenta e ele acabou matando praticamente todos os populares dessa região. A Guerra do Contestado, que também é considerado um movimento messiânico, ocorre de 1912 até 1916. Por que acontece a Guerra do Contestado? Na verdade, pela posse de terras. O governo federal brasileiro ele contrata uma empresa estrangeira para construir uma ferrovia, uma estrada de ferro que ligasse São Paulo e o Rio Grande do Sul. E cedeu para essa empresa estrangeira, que também era uma empresa de exploração de madeira, cedeu a eles 15 quilômetros de cada lado da construção da estrada de ferro. Ou seja, ao todo 30 quilômetros, 15 de um lado, 15 quilômetros do outro. Porque era uma região que era muito favorecida por uma madeira de boa
de boa qualidade para comercialização. Só que essas terras eram ocupadas por sertanejos que não possuíam, claro, o documento dessa terra, só haviam ocupado essas terras. E que depois dessa estrada construída, essa empresa desapropriou esses sertanejos, porque o governo federal declarou que aquelas terras não pertenciam a ninguém. E assim a empresa fez, a ferro e fogo, foi desapropriando esses sertanejos que se revoltaram. Mas por que é um movimento messiânico? Porque aí surge uma figura messiânica importante, que é o José Maria. Mas é importante que vocês não confundam. Existiram nessa região 2 monges que tinham esse caráter messiânico. O José Maria, que participa da Guerra do Contestado, que é endeusado, tanto que morre durante a Guerra do Contestado, e os sertanejos acreditam que ele vai voltar e ressuscitar. Mas antes de José Maria, pela região também peregrinou um outro monge que se chamava João Maria. Então eram nomes muito parecidos. Tanto que o José Maria não se chamava José Maria, muito propositadamente ele se coloca esse nome de José Maria para fazer semelhança a João Maria. João Maria também era um peregrino dessa região, era considerado curandeiro quando esteve nessa região e que era endeusado também, acabou movimentando muito a questão religiosa. Quando morre, logo depois surge esse outro monge, que é o José Maria, que participa junto com esses sertanejos dessa revolta. José Maria lidera esses sertanejos, fala em nome de Deus, diz que, na verdade, assim como o Antônio Conselheiro, que é uma guerra do bem contra o mal. Então, por isso também é um movimento messiânico. O cangaço vai ser a última revolta que nós vamos analisar nesse período de Primeira República. O cangaço é um movimento que vai aí desde o ano de 1900 a 1940, então dura aí décadas e décadas no Brasil, só vai ser realmente reprimido no governo de Getúlio Vargas, e é caracterizado por uma organização de bandos que vão saquear comércio, saquear fazendeiros, atuam de forma muito organizada, tanto na cidade como no interior. E existe aí o mito de que eles fariam um trabalho de Robin Hood, que roubavam dos ricos e davam para os pobres. Isso de todo não é verdade. Algumas vezes populações pobres foram favorecidas pelos cangaceiros, isso é verdade, mas isso não acontecia. Frequentemente existia muita questão da conveniência, tá certo? Tanto que alguns eram também bandos, eles eram favorecidos por alguns fazendeiros. E foram reprimidos na década de 40 pelo governo federal, mas demorou-se muito tempo. Eles atuaram no sertão nordestino por várias décadas, como vocês podem ver. E eram muito bem armados, eram muito bem organizados. O principal deles é o bando de Lampião, como vocês já sabem, que tinha aí como esposa a Maria Bonita e que ficou para a história do Brasil, tanto que no Nordeste está aí na literatura de cordel, muito presente na literatura de cordel, faz parte do imaginário popular.